Ok. Este culto está sendo oferecido em ações de graça, no aniversário da irmã Rosemary e da Leila, introdutoras. As irmãs te desejam muita felicidade e diz: vocês são uma bênção para nós. Então, que o Senhor abençoe essas irmãs que estão aniversariando. A Leila eu não estou vendo por aí. Rosemary, cadê a Rosemary? Rosemary, né, está ali servindo ao Senhor. Parabéns, minha irmã. Que Deus abençoe seu coração e prospere a sua vida cada dia mais. Oi, pastor, sou Ana Carolina, peço oração para o meu irmão, quebrou o braço, teve que operar, passou mal na cirurgia, lá no Hospital Rocha Farias. Então nós vamos orar também, em nome de Jesus. Queridos, quero só lembrar que amanhã estaremos aqui em oração, culto de oração. Estarei ministrando uma palavra de 25 minutos. Depois nós vamos estar de joelho, clamando, se preciso for orando pelos enfermos, se preciso for expulsando espíritos malignos. Vamos exercer a nossa autoridade no nome de Jesus. Mas gostaria, né, você que entende a necessidade, hoje estava falando pela manhã, né, sobre o Senhor Jesus, uma preocupação do Senhor Jesus, próximo da sua morte. Ele chama seus discípulos, ele antevê uma situação muito difícil, não somente o qual ele passaria de morte, mas também o qual os seus discípulos passariam, de desespero, de tristeza, de muita angústia. O Senhor, antevendo isso, chama seus discípulos para orar, e ele vai orar com seus discípulos, e numa distância, pelo que parece, de um tiro, ele se afasta um pouquinho deles, e ele ora, ele clama a Deus, e ele, num momento de clamor intenso, buscando ao Senhor, dizendo: Pai, se possível for, se houver alguma possibilidade, afaste de mim esse momento tão difícil, o qual eu sei que hei de passar. E ele ora, faz esta oração, e eu creio que o Espírito Santo fala ao coração dele: algo errado. Seus discípulos, os quais deveriam estar orando, não estão orando. E ele levanta e ele vai até os discípulos, os encontra dormindo. E ele os adverte, os repreende, dizendo: puxa vida, vocês não podem vigiar pelo menos 1 hora comigo? E ele disse para eles: vigiai, tomem cuidado, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não sejam tentados. Tentados ao quê? A naufragar na fé. Tentados ao quê? A abdicar das minhas promessas, a desconfiar daquilo que eu tenho ensinado, que eu vos tenho ensinado. Então vocês primeiramente vigiem e orem, busquem, afinem vossos ouvidos para ouvir melhor a voz do Pai. Usei o exemplo do rádio. Quando nós oramos, nós sintonizamos melhor a voz de Deus no nosso espírito. É tão difícil você estar escutando quer escutar um rádio, e o rádio está chiando, está escutando barulho, não está escutando a melodia, não está escutando o repórter, você está escutando barulho. Então você precisa sintonizar. Irmãos, a oração faz isso, ela gera em nós sensibilidade, condições melhores de ouvir a voz de Deus. Jesus falou para eles: vocês vigiem e vocês orem, para que vocês não entrem em tentação. Ele diz: na verdade, o espírito está sempre de prontidão, mas a carne, ela não se converte. A carne não se converte. Se eles estivessem na carne, eles iriam sucumbir na fé. Então, por isso, continua o meu desafio como pastor desta casa, o desafio de levantar, em nome de Jesus, um grande exército de oração neste lugar. Um grande exército de oração. Pessoas que orem, ao ponto de Deus ministrar uma palavra profética ao teu coração, trazer uma palavra ao teu espírito, você compartilhar comigo, porque isso é igreja. Isso é igreja. Igreja não é ajuntamento. Isso não é igreja. Igreja é a reunião dos santos, onde Deus fala, onde Deus cura, onde Deus liberta pela palavra, pelo agir do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é Deus, e o Senhor está vivo no nosso meio. Então, quanto mais nós oramos, nos tornamos sensíveis, irmãos. Como é maravilhoso ouvir a voz de Deus.
Como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente escuta a pessoa, pô, Deus falou algo comigo, Deus ministrou, a gente, fala que é dar uma de santarrão. Não é isso não, meus irmãos. Deus ainda tem encontrado muitas pessoas sensíveis, capazes de ouvir a sua voz. Pessoas que ouvem sua voz direto, ouve mesmo. Pessoas que Deus dá livramento, pessoas que Deus diz, vai na casa de fulano e ora por ele. Vai lá, vai socorrer, vai ver o que está acontecendo. Ontem estava conversando, ontem aqui no culto da manhã, que foi maravilhoso, nossas consagrações, tem sido uma bênção. Eu comecei a sentir um peso no meu espírito, uma tristeza, algo muito estranho. Eu falei, poxa, está acontecendo alguma coisa. Estava na hora da oração, orei, falei, Senhor, o Senhor está me falando alguma coisa, não estou percebendo, não estou conseguindo discernir o que o Senhor está falando. Vai acontecer alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa com pessoas aqui na igreja? Falei, Senhor, fala comigo, me ajuda, me direciona. Terminou o culto, o Léo falou, poxa pastor, o pastor Juan, lá da Bolívia, faleceu. O pastor Juan Ariel já esteve aqui conosco alguns anos. Todas as vezes que ele vinha no Brasil, trazíamos ele ou aqui, ou levávamos ele no Corumbá. Ele ficava hospedado numa igreja lá, numa família lá em Belfort Roxo. Um amigo, o pastor faleceu, e eu creio que Deus estava nos chamando para orar pela família. E uma outra coisa, tínhamos um irmão aqui que ele estava muito angustiado, muito triste, e no final ele estava indo embora. Eu falei, vem cá, tu não vai embora não, dê-lhe um abraço. Hoje ele contou aqui, falou, eu estava muito triste, o pastor me pegou e me deu um abraço, porque você fica afinado. Às vezes muitas pessoas entram e saem da mesma forma, entram dizendo, eu vou acabar com a minha vida, eu vou dar cabo, eu vou largar esse negócio de igreja, e a gente não percebe. O Espírito Santo, ele fica assim, se houvesse alguém capaz de me ouvir, eu iria me antecipar, iria ministrar uma palavra no coração deste homem, no coração desta mulher, para que ela saísse daqui de cabeça erguida, entendendo que eu sou o Senhor da vida dela. Isto é igreja, meus irmãos, não é fanatismo. Nós temos sido desconstruídos na nossa espiritualidade e temos nos tornado uma igreja formalista. Nós conhecemos todo o ritual da igreja, a hora de sentar, a hora de levantar, de trazer dízimos e ofertas, mas a igreja é muito mais do que isso, é muito mais do que formas. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está vivo. O corpo de Cristo está vivo. Deus fala, Deus vê. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Eu quero falar esta noite, nesta oportunidade, eu queria até adentrar um pouco deste assunto. O que Deus espera do justo? O que Deus espera de cada um de nós como justos? Há uma expectativa de Deus em nós. Não pense, muitas vezes você vem para a igreja, eu chego na igreja, gerando expectativa em pessoas. Gerando expectativa em pessoas. Deus tem que falar através desse homem, eu tenho que receber alguma coisa. Mas, de contrapartida, você precisa, e eu também, precisamos entender que Deus também, Ele gera expectativa em nós. Há uma expectativa de Deus em nós. Deus está te vendo, alô? Deus está te vendo e está esperando de você. Deus está esperando de você. Ele nos deu todas as condições para que possamos frutificar, para que possamos ser melhores crentes a cada dia. E eu não quero me conformar tão somente de pregar, porque pregar irmãos, com a ajuda de Deus, pregar fica fácil. Pregar fica fácil, com a ajuda de Deus. Mas a vida espiritual não se resume tão somente a este pedaço aqui. Não se resume a este pedaço. Alguém me fez um convite, pastor, eu gostaria de fazer um convite ao senhor, para a gente, o senhor está comigo num determinado, aí me fizeram um convite, lá estava também, foi feito convite ao pastor Arlindo. E ontem, um calor terrível, estávamos lá, num culto de ações de graça, 5 horas da tarde, cantando louvores,
ouvindo a ministração da palavra, e foi uma tarde muito maravilhosa. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Jerusalém, dia de Pentecostes, muita alegria na cidade, as pessoas todas alegres, e lá tem um missioneiro, lá tem um homem, um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho, que poderia, no meio daquela multidão toda no dia de Pentecostes, estar pregando a palavra, evangelizando, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo encontra sensibilidade nele e fala para ele: não vai para a festa, não vai para a multidão, para as multidões, eu quero que você vá para o deserto. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Em meio à euforia de muitos, para ir em lugares em que elas podem ser promovidas, em que elas podem ser reconhecidas, em que você pode também ser exaltado. Se o Senhor diz para você: não vá, eu quero que você vá para o deserto, eu quero que você fique parado ali na esquina, quero que você fique parado ali. Não vou te falar o que eu vou fazer, não vou te falar o que vai acontecer, eu quero tão somente que você fique parado ali. Você acreditaria que essa era a voz de Deus, que essa seria a voz de Deus? Ou você iria para esse suposto lugar em que de repente você seria reconhecido, exaltado e etc, etc. Este homem foi para o deserto, e lá no deserto encontrou um outro homem um eunuco tentando entender a vontade de Deus por intermédio das Escrituras. E ele não abordou este homem a priori. Ele tão somente, ele se pôs em sensibilidade, porque o Senhor deu a primeira palavra, e ele espera a segunda palavra. E a segunda palavra foi: se aproxime desse carro. Ele se aproximou do carro, e o Senhor falou para ele: pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo. E ele perguntou: você entende o que lês? Ele falou: não, como eu vou entender se não há quem me ensine? E o Espírito Santo deu entendimento àquele homem naquele momento, que ele foi levado ali para ensinar a palavra de Deus àquele homem. Às vezes a gente quer só para a gente fica cobrando, porque não estão dando aquilo que nós queremos, mas nós também não estamos dando aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está nos orientando para dar. É tempo de frutificar, igreja. É tempo de alcançar, ou restaurar, ou voltar ao entendimento mais profundo da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Esse é o desejo do Espírito Santo. Esse é o desejo do Espírito Santo. Deus nos chamou para frutificar. E o que Ele espera do justo? Eu abri nesta noite no Salmo 92 e quero abri-lo novamente, pois é um salmo que descreve as atitudes do justo. Ele descreve as atitudes do justo, a postura do justo. E a partir do versículo 12, o justo nesse salmo, ele adora, ele fala, ele adora, ele diz da sua gratidão em falar bem de Deus. Ele fala da fidelidade do Senhor, ele fala da falta de entendimento do homem que não conhece Deus, da falta do fruto, da vida de infertilidade do homem que não conhece a Jesus. Mas no que concerne ao justo, no versículo 12 ele diz: o justo como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Como ele vai crescer? Como ele vai crescer? A única maneira dele crescer é plantado na casa do Senhor, e lá ele, aonde? Nos átrios do nosso Deus. E quando ele alcançar a terceira idade, o que vai acontecer com ele? Ainda dará frutos,
e os seus frutos, cheio de seiva e de verdor. E tudo isso acontecerá, ele será capacitado desta forma, desta maneira, para que? Com a finalidade, versículo 15, para anunciar que o Senhor é reto. E ele diz, ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Nosso Deus e nosso Pai continua falando, continua ministrando no profundo do coração dessa igreja. Leva cativo cada pensamento à obediência de Cristo. Não permita que haja nenhuma dispersão, Pai, que Satanás, que é sutil, que ele não consiga levar, Senhor, à frente seus intentos malignos de nos distrair. Para não esquecer, Pai, eu entrego esta criança em tuas mãos, a qual passou por uma cirurgia, Senhor, mas tu já deste livramento a esta criança. A tua boa mão está sobre ela, Pai, por isso o pior não aconteceu. Agora te peço, acelera, Senhor, a recuperação desta criança. Passeia pelos caminhos desta família, Senhor, e glorifica o teu nome. Aqui, Senhor, rendemos-te graças também pela Rosemary e pela Leila, irmãs as quais completaram mais um ano de vida. O que te pedimos é mais da tua vida sobre elas, que elas, Senhor, possam, ó Pai, alcançar longevidade, servindo nos atos do Senhor, florescendo e frutificando para o louvor da tua glória. Por amor a Jesus oramos, por amor a Jesus agradecemos, amém e amém. Como estava dizendo, Deus espera frutos, Deus espera flores, mas Deus espera frutos também dos seus filhos, dos seus justos. Você já parou para meditar, como disse, que às vezes geramos tantas expectativas pessoais, até mesmo em Deus. Geramos expectativa de que Deus irá nos abençoar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Geramos essa expectativa e às vezes quando Deus não faz no nosso tempo, ficamos tristes e frustrados. Geramos expectativas em pessoas. Esperamos que pessoas correspondam às nossas expectativas. Mas já parou para pensar que Deus também durante esses dias está gerando expectativas ao seu respeito? Ou você acha, ou nós achamos que Deus derramou sobre nós a sua graça, nos chamou e deu as costas e falou, agora se vira, não quero saber do que passa com você, do que acontece com... Não, muito pelo contrário. Deus, Ele também gerou e gera expectativa em nós. Quando você vai conversar com alguém, há uma expectativa em Deus de que a sua conversa com aquela pessoa seja para a glória dEle. A Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos ou façamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus. Então há uma expectativa em Deus de que você o honre. Deus não nos robotizou. Deus não abre a nossa boca e nos força a falar determinadas coisas. Mas Ele nos dá condições de profetizarmos, de falarmos do seu amor, de falarmos da sua grandeza, de falarmos da sua bondade. Nos dá condições de orarmos pelos enfermos, expulsarmos demônios. Nos dá condições de visitarmos pessoas. Nos dá condições de ademoestar pessoas, de exortar pessoas. E a palavra exortar não é esculhambar, esculachar pessoas. A gente tem aquela maneira pentecostal de pensar, quando a palavra exortar chega até nós, achando que nós temos o direito de humilhar pessoas em nome de Deus. Mas exortar é animar a pessoa a abrir mão de pecados, animar a pessoa a dar continuidade à sua vida espiritual. Então, creio que Deus também, Ele é um Deus que gera expectativa em nós. Ele tem gerado expectativa em nós, de que sejamos pessoas frutíferas, de que sejamos pessoas produzindo amor,
produzindo longanimidade, pessoas que não desistem rápido, que há pessoas que desistem fácil. Não está dando certo, vou desistir. Não, vou desistir. Não, o longânimo, ele tem esse longo ânimo, essa capacidade de esperar. Há uma expectativa em Deus de que sejamos pessoas benignas, benignidade, fidelidade, pessoas de fé, pessoas mansas, pessoas com domínio próprio. Então Deus tem gerado expectativa em nós, não porque somos alguma coisa de tão extraordinário, mas porque Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Deus gera expectativa porque Ele fez algo em nós. O profeta disse que no advento da vinda de Jesus, Ele arrancaria de nós o coração de pedra, o coração duro e insensível, e nos daria o coração de carne. Aqueles que passaram pela experiência com Jesus, tiveram encontro com Jesus, experimentaram do dom celestial, esses não têm mais o coração de pedra, o coração fechado para abençoar, o coração fechado para amar, o coração fechado para perdoar. Não tem. É porque é impossível para essas pessoas continuarem sendo as mesmas pessoas de outrora, com aqueles mesmos comportamentos de outrora, porque Deus fez algo dentro delas. Eu não me tornei melhor porque eu quis, eu me tornei melhor porque Deus transformou o meu coração. Ele transformou o meu coração, assim como certamente transformou o coração dos irmãos também. Ele me ungiu, Ele ungiu os irmãos. E unção, a palavra unção é capacitação. Falar, Deus derramou unção. Algumas pessoas têm aquela ideia de que cai um óleo sobre a cabeça e fica aquele negócio sendo derramado no nosso passeando. Não, unção é capacitação. Ao nos ungir, Ele nos capacitou para toda boa obra. Aqueles que são ungidos de Deus, eles são capacitados para toda boa obra. Eu não acredito em alguém que tenha tido uma experiência, que tenha sido impactado pela unção de Deus. Eu comentei até com alguém hoje, tenha sido impactado pela unção de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e se afasta da igreja hoje, amanhã cai na gandaia. Eu não acredito, não acredito, é impossível. Porque a semente que foi plantada foi a semente de Deus. O que aconteceu dentro dela foi o mover de Deus. O Espírito Santo limpou, lavou pelo precioso sangue de Jesus. Essa pessoa vai levar um tempo, pode até fazer coisas erradas, mas vai levar um bom tempo. A pessoa desvia hoje e amanhã está na gandaia, está se prostituindo, voltou para as drogas, pintando. Ela nunca teve um encontro com Jesus, irmãos, porque aquele que experimentou viu que o Senhor é bom. Aleluia. Quem experimentou viu, provou e viu que o Senhor é bom. Você pode até desanimar, que é normal, desanimar, de repente parar um pouco, parar um tempo. Tem pessoas que param até anos de frequentar a igreja, mas ele tenta ir para a roda dos escarnecedores, o espírito dele fica ali, você está no lugar errado. Já teve casos de pessoas que tentavam voltar para o espiritismo, ou ir, com alguém ficou perturbando, falar, não acredito, vamos lá, chegou lá, até o diabo expulsou ele de lá. Até é uma vergonha, né? O crente foi expulso pelo diabo, foi lá e falou, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é teu lugar não. Ou então da entidade fala, não dá para descer, porque tem gente atrapalhando aí. Tem gente atrapalhando, e o diabo cagueta, fala, gente boa aí, boa, manda ele meter o pé daqui. É que não é lugar dele não. Por quê? Alguma coisa aconteceu, e não foi algo que o homem fez, foi algo que Deus fez. Foi algo que Deus fez. Então quando Deus derrama isso em nós, nos tornamos, a sua unção, nos tornamos capacitados pelo Senhor. O profeta, lá em Mateus capítulo 12, Mateus 12, 14, se puder coloquem ali para mim, por gentileza.
Mateus capítulo 12, versículo 14. Dá para jogar na projeção aqui? Você vai ver como é impossível não frutificar. Mateus capítulo 12, do 14 ao 21. Volta o versículo 13, por favor. Ora, quanto mais vale um homem, tá, aqui. Então disse o homem, estenda a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como outrora. Jesus está curando um homem ali que tem um probleminha na mão. Versículo 14, vamos lá. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirar a vida. Estão querendo tirar a vida dele porque ele está frutificando. Os irmãos entenderem, o assunto é que não pegarmos o bonde andando. Então agora há uma crítica, há uma conspiração para se voltarem contra Jesus, porque ele está frutificando, está curando pessoas. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos os seguiram. E o que aconteceu? E a todos curou. Versículo 15. Jesus vai e os adverte, porém, e não os pusessem à publicidade. Não, falou, não fala nada para ninguém não, é o que eu fiz para vocês aqui, fiquem off. E ele faz isso para que se cumpra aquilo que foi dito por intermédio do profeta Isaías. O que foi dito pelo profeta Isaías? O profeta Isaías, o Senhor está falando, movendo o Espírito, falando acerca do Senhor. Ele diz: eis aí o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma tem prazer, se compraz. Aí ele diz: farei repousar sobre ele o meu Espírito, vou ungí-lo. Por esse motivo ele vai fazer o quê? Anunciará juízo aos gentios. Por esse motivo, por causa do Espírito que eu derramei sobre ele, ele não vai ficar discutindo com ninguém, ele não vai ficar gritando com ninguém, ele não vai fazer com que a sua voz seja ouvido na praça. Mas o que? Versículo próximo: não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Ele não vai fazer mal às pessoas. A cana que está quebrada, quem já trabalhou em canavial, né? A cana dobra, você pode fincar uma madeira, botar ela ali em pé ali, você pode amarrar a cana. Então ele não vai acabar de quebrar, quebrou, acaba de arrancar. Não, fala, não, ele não vai esmagar a cana quebrada. E se o pavio estiver só fumegando, o fogo estiver apagando, diz que ele não vai apagar. Ele fala boas coisas até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Ele fala do resultado da presença do Espírito Santo na vida do Senhor. Produtividade, frutificando, ele frutificando. Eis aí o meu servo, o meu ungido, no qual a minha alma se compraz, o homem ao qual ungi, eu tenho prazer nele, coloquei nele o meu Espírito, e ele será produtivo. O que eu chamo de ministério da inutilidade. Ele não fará parte do ministério da inutilidade. Irmãos, e inutilidade não depende da igreja nos tornarmos inúteis no reino de Deus, com muito respeito, pelo amor de Deus. Se tornar inútil no reino não é culpa de igreja A, B ou C. Se tornar inútil no reino é culpa nossa, porque Deus derramou o Espírito Santo sobre nós. Amém, meus irmãos? Deus derramou o Espírito Santo sobre nós, mas nós não damos lugar a Ele. Nós queremos dirigir o Espírito Santo, não sermos dirigidos por Ele. A palavra do Senhor diz que os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Os guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então diz que por meio desta unção que seria derramada sobre ele, ele não é ficar discutindo. E muitas das vezes somos infrutíferos, discutimos coisas que não acrescentam nada, discutimos por bobeira, coisas que não nos fazem avançar. Discutimos por causa de doutrina. Qual é a doutrina certa? Eu fico assim admirado. Pessoas se incomodam. Você prega, você pode pregar uma boa mensagem, se no final você recita a bênção apostólica, tem gente que se incomoda.
Esse negócio de dar benção apostólica, irmãos, pega o que você recebeu de bom e leva. O que não foi bom, descarta. Mas a gente discute, aí fica discutindo por causa dessas coisas que não fazem nem fim nem fó. Ele diz que ele não discutiria, não gritaria. Não é ficar gritando. Você vê que ele prega, cura a mão do camarada, e logo a seguir ele tem um mover de espiritualidade, fazendo a obra do Senhor, preocupado, usando de misericórdia, preocupado com vidas, curando vidas. E os religiosos, só no tititi tototó, porque religioso só presta para perturbar a paciência dos outros. Religioso só presta para tumultuar, para fazer inferno. E eles estão conspirando, buscando uma maneira de matar a Jesus. Aí Jesus cura as pessoas e diz: não conta para ninguém. Porque o intuito não é a autopromoção, é a promoção da glória de Deus. É promover a glória de Deus, é promover o reino de Deus. Então ele está curando pessoas, mas ele tem lá os religiosos perturbando. Você vê, está curando no sábado. Não é lícito curar no sábado. Era para se alegrar. Caramba, o cara foi curado. O cara tinha a mão seca, não podia trabalhar, dependia de pessoas, estava pedindo esmola, era um esmoléu. O camarada foi curado. Esse Jesus é filho de Deus. Não, mas eles queriam destruir a vida do Filho de Deus. Eles não tinham misericórdia, eles não tinham amor. Então o texto diz que ele não discutiria, não faria ouvir a sua voz na praça, nas esquinas. O sentido aqui é de não se vangloriar. Humildade e descrição nos exercícios do seu chamado, dos dons espirituais. Então, não quebrar a cana, acabar de quebrar a cana que já está quebrada. Muitas vezes nós não frutificamos, e a gente vê pessoas que estão mal na casa de Deus, pessoas que estão mal fora da casa de Deus, mas a gente não se preocupa, não é problema nosso. A gente balança o ombro e diz: não é problema meu, não quero saber. Mas ele diz aqui que ele não iria fazer isso, apagar o pavio que fumega. A pessoa está morrendo, a pessoa precisa de fogo. A pessoa está morrendo, a pessoa precisa de vida. A pessoa está morrendo, a pessoa precisa de um abraço. Alguém disse aqui pregando a semana dessa: às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, a pessoa precisa de amigos. A pessoa não precisa de dinheiro, a pessoa precisa de um abraço. Você vê, às vezes a pessoa chega triste, você segura na mão e diz: aí, como é que você está? Você quer abrir comporta do coração de pessoas? Passa a perguntar. Passa a perguntar, a se preocupar. Como é que você está se sentindo durante esses dias? Mas Deus quer te ajudar. Deus quer te fortalecer. Você é dele. Você é dele. E ele vai te ajudar. Deus vai colocar de volta as ferramentas nas suas mãos para você trabalhar para ele. Você gosta. Você não consegue ficar sem fazer para ele. Ele vai colocar de volta as ferramentas nas suas mãos. Você não está invisível, Deus está te vendo durante esses dias. Que ele te abençoe, que ele te fortaleça, que ele restaure o seu ministério. Você tem um chamado, ele te chamou, não foi ninguém, não foi Deus te chamou. Que o Senhor restaure a alegria no seu coração novamente. Restaure a alegria no seu coração novamente. Você é precioso para Deus. Ele não apagará o pavio que fumega. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos bálsamo, remédio na vida de pessoas. Não tenha vergonha até mesmo de me abençoar. E quando eu falo, estou falando disso aqui não, é muitas vezes perceber e chegar e falar: como é que o senhor está? Pastor, estou orando pelo senhor. Pastor, vamos avançar, pastor. Pastor, teve um menino aqui, ele falou um negócio comigo.
Ele ficou com medo depois. Ele me chamou, eu estava muito tristezinho, estava triste. E ele chegou para mim assim, ele falou: não, pastor, sobe nesse altar, levanta essa cabeça e vamos que vamos, como se essa igreja estivesse lotada. Foi um culto de terça-feira, alguma coisa assim. Ele falou: pastor, porque independente daquilo que eu pense, muitos de nós chegamos neste lugar com a expectativa de que o Senhor vai trazer uma palavra e vai nos abençoar. Eu entrei aqui acreditando que Deus vai te usar para me abençoar. Então se levanta, pastor. Aí depois ele ficou meio assim, ele falou, aí ficou me pedindo desculpa, um montão de vezes: pô, desculpa, pastor, de eu ter falado isso com o Senhor. Eu falei: obrigado, meu irmão, não tem nada a desculpar. Eu entendi a mensagem, eu levei um chicotinho bonito, porque eu não tenho que olhar quantidade, eu tenho que fazer a obra de Deus. É fazer, é ser útil com muita gente, com pouca gente, é fazer a obra de Deus, como Paulo falou a Timóteo: prega em tempo e fora de tempo, porque haverá dias difíceis. Faz a obra de Deus, avance na obra de Deus, deixe Deus usar as suas boas ideias, as intenções, as impressões que o Espírito coloca no seu coração. Disponibiliza isso para o reino de Deus, para abençoar jovens, abençoar adolescentes, abençoar os idosos. Eu fiquei, na manhã eu falei assim: poxa, eu estava aqui sentado, eu falei: poxa, como seria legal um coral da terceira idade. A gente tem senhorinhas aqui, a gente tem, eu vejo o irmão Luiz que vem de manhã. Eu falei: já pensou, essas pessoas, dia de ceia, aqui cantando louvores com alegria. Eu vi uma irmã uma vez num coral, fomos lá em Morro Agudo, na Nova Vida em Morro Agudo. Ela tinha sofrido um AVC, estava muito debilitada, estava com uma moletazinha. E as irmãs foram, pegaram ela, trouxeram à frente e botaram ela para cantar. O fogo desceu, meus irmãos. Que alegria, que alegria. Estava comigo, Maurício, nesse dia. Maurício estava, tinha um outro diácono aí com a gente lá também, acho que foi o diácono Márcio. Irmãos, foi uma graça de Deus dentro da igreja, porque ninguém é inútil para Deus. Deus quer todos nós. Deus quer usar todos nós. E às vezes está esperando você para falar isso para essas pessoas, para essa pessoa que tem sentido inútil, incapaz, mas que Deus sabe que ela pode produzir, porque Deus derramou o Espírito sobre ela, assim como derramou o Espírito sobre a tua vida. Então, ele disse, ele profetizou acerca de Jesus, que o Senhor derramaria do Espírito sobre ele, ele seria produtivo. Quantas coisas nós podemos fazer. Ontem teve umas irmãs aí, trabalharam o dia inteiro aí. Ontem foi o dia da beleza. Foi o dia da beleza. Vim aqui de manhã para a oração, já tinha irmãs aqui trabalhando. E ficaram aí, eu acho que até 5 horas, 6 horas, até 18 horas. As irmãs estavam aí, muito obrigado às irmãs que se empenharam, participaram, para abençoar vidas. Colocaram seus talentos. Falaram: não sei pregar, não sei cantar, sei cortar cabelo, sei servir café. Ainda fizeram um papai delicioso. Fizeram um papai delicioso aí. Trabalharam. Todos nós podemos render para o reino de Deus. Render para o reino de Deus. Render, sermos bênçãos para o reino de Deus. Pois esse é o propósito. Esse é o propósito. O salmista, ele fala do justo, do ímpio, que o ímpio é incapaz de frutificar. Mas ele diz que o justo, ele floresce, porque as flores aparecem antes do fruto. Então, ele floresce. Ao florescer, as pessoas vão perceber que vem algo depois. A árvore não engana. Ela não vai enganar ninguém e deu flores. Então, nós sabemos que depois algo vai acontecer, os frutos virão. Então, mas a gente não pode ficar só com flores, com folha. Tem que se permitir o fruto. E ninguém dá fruto para si mesmo. O fruto que nós damos é para outrem. Eu preciso frutificar para outrem, né? Mas ele diz que para frutificar tem que estar plantado.
plantado na casa do Senhor. Ele diz: florescerão, vai florescer e vai frutificar, plantado na casa do Senhor. Irmãos, uma coisa que eu aprendi: a árvore não escolhe onde ela vai ser plantada. A árvore não escolhe. A árvore, ela passa por todas as estações sem reclamar. Primavera, vem a primavera, vem o verão, vem o outono, vem todas as estações. As estações chegam e ela permanece ali, ó. É tempo do calor, ela está ali. É tempo da chuva forte, ela está ali. Tempo do frio, ela está ali, ó. Agora, infelizmente, se você pega uma árvore, você arranca, ela põe ali. Você pega ela, põe para lá, põe para lá, põe para ficar arrancando, não vai florescer nunca, não vai produzir nunca. Infelizmente, muitos de nós não queremos nos manter plantados. Estamos plantados enquanto o clima está bom. Se o clima mudar, a gente, como árvore, a gente quer meter o pé e a gente quer buscar outros lugares, de acordo com a estação do nosso gosto. Mas a árvore precisa das estações, porque foi Deus que criou as estações. Deus sabe o que está fazendo, e Deus sabe como trabalhar, e Deus sabe como produzir crescimento em nós, como nos provocar por crescimento. Nós precisamos passar por todas as fases da vida, por todas as experiências da vida. A gente precisa, que nem a gente tem lutado para que a igreja cresça, para que haja unidade da igreja, para que a igreja avance. Mas haverá dias difíceis, dias de tristeza, dias de contenda, dias que a gente vai precisar apagar incêndio, dia que a gente vai precisar separar. Mas em breve os campos irão florir. Não vai ficar só nos dias ruins, meus irmãos. Não vai ficar só nos dias ruins. Deus está te desafiando, está me desafiando a produzir, a florescer, a avançar. Eu tenho certeza, há pessoas aqui que você pode dar muito mais, você pode produzir muito mais do que você tem produzido, você pode avançar muito mais. É só você deixar de colocar barreira, falar: até queria, mas o pastor não deixa. Irmãos, estou falando do reino de Deus, não estou falando do reino da igreja, estou falando do reino de Deus. Estou falando de produzir no reino de Deus. Estou falando de ser um agente de milagre no reino de Deus. Estou falando de ser um agente de unidade no reino de Deus. Estou falando de ser um agente de cura no reino de Deus. Estou falando de ser um discipulador no reino de Deus. Estou falando de ser alguém que ajunta no reino de Deus, alguém que glorifica a Deus através dos seus frutos no reino de Deus. É disso que eu estou falando esta noite. Deus gerou expectativa em nós. E o que vamos produzir? O que estamos produzindo? Será que Deus, Ele pode contar conosco para que aconteça como aconteceu com Jesus? Derramou nele o Espírito, Ele anunciou justiça, anunciou juízo, Ele curou pessoas, Ele amou pessoas, Ele curou os cegos, Ele perdoou prostitutas, levantou essas pessoas. Pegou uma mulher samaritana que ninguém valorizava, discriminada, e levantou essa mulher como uma grande missionária. É isso que Deus espera do justo. Você tem frutificado? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Você tem frutificado? O justo florescerá como uma palmeira, uma árvore maravilhosa, que mesmo no deserto suas raízes são profundas, conseguem buscar água no mais profundo solo. Não somente cresce na proporção da visibilidade das pessoas, mas ela cresce para baixo também.
aonde ninguém muitas vezes vê. Crescerão como o cedro do Líbano. Diz que plantado na casa do Senhor florescerão no átrio do nosso Deus. Na casa do Senhor vão produzir, serão bênção. Na velhice vão dar frutos. Vão permanecer viçosos, operantes. Vão permanecer sendo bênção. E diz que eles serão assim para proclamar que o Senhor é justo. Eles vão permanecer assim para dar testemunho da bondade de Deus. Eles não vão dizer agora é vez de vocês porque eu já fiz muito, não. Eles vão continuar produzindo para a glória de Deus. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua sensibilidade espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Está frutificando ainda? Ou só está florescendo? Está frutificando ainda? Ou só está produzindo folhas? Não se conforme. Não é trocando de igreja. Não é trocando, buscando em outros ministérios. Não é isso. Não é isso. Aonde quer que Jesus estivesse, Ele estava florescendo, Ele estava frutificando. Muitos dos discípulos, muitos dos apóstolos frutificaram presos, produziram frutos estando presos, sentenciado à morte, produziram frutos, sendo espoliado nos seus pés, nos seus bens, produziram frutos, perderam suas famílias, mas produziram frutos. Tão somente por um breve, por um motivo especial, a presença de Deus estava neles. A presença de Deus está em você, minha irmã. Filha, Deus está falando esta noite: a minha presença está em você. A minha presença está em você. Você pode produzir não por causa de denominação. Você pode produzir não por causa de doutrinas. Você pode produzir por causa da minha vida na tua vida. Ele é mais do que religião. Ele é mais do que doutrinas. Ele é mais do que formalismo. Ele é mais do que tudo que você possa imaginar. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E quer trabalhar no seu coração. Quer te levantar hoje. Quer te levantar hoje. Quer te tornar mais produtivo. Quer te tornar mais avivado. Quer te tornar mais cheio da alegria de Deus. Aleluia. Mais cheio do fogo de Deus. Mais cheio da esperança que vem de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta noite o Senhor está te perguntando: como é que está a sua vida comigo? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu coração comigo? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Está frutificando? Está produzindo? Ou está desanimando? Está recuando? Está recuando? Eu não te chamei para retroceder. Você é justo, o justo florescerá. Se o justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Há justos aqui parados. Há justos aqui que estão parados. Há justos aqui que pararam, se entristeceram, se decepcionaram. Mas Deus essa noite te pergunta: o que fiz eu a você? Por que estás frustrada? Por que estás angustiada, desanimada, abatida? Se envolve comigo, se envolve no meu reino, mergulha no meu reino, mergulha na minha obra, e eu restaurarei a alegria do teu coração, o qual tu tens dito: eu perdi a alegria, eu perdi a motivação. Eu sou a tua motivação. Se envolve comigo e eu restauro a motivação no teu coração. Eu restauro a alegria no teu coração. Eu restauro a esperança no teu coração. Eu te devolvo aquilo que você tem procurado em todos os lugares, mas que você não vai encontrar, porque você não precisa de uma boa igreja, você não precisa de uma boa religião. Você precisa mais da minha graça, mais da minha presença. Você precisa mais da minha vida.
sobre a tua vida. E o Senhor diz: eu estou aqui para derramar. Eu estou aqui para derramar sobre a tua vida. Eu estou aqui para derramar mais da minha vida sobre a tua vida, para te pegar pelas mãos e te colocar de pé, e te colocar para fazer a minha obra de novo, com excelência. Com excelência. Com excelência. Com excelência. Com excelência, Senhor. Solta esses pés que estão amarrados. Senhor, solta esses pés que estão amarrados. Senhor, solta esses pés que estão amarrados. Senhor, quebra as correntes, quebra as algemas, libera esta mente, libera este coração, Senhor. Libera para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, libera para a glória do teu nome. Eu entrego, Senhor, esta noite cada vida sob teus cuidados. E te peço, ó Deus, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, guarda os teus servos, livra eles do maligno, livra eles do mal, livra eles do sanguessuga, Senhor, daqueles que roubam, daqueles que sugam a vida, daqueles que tiram um pouco de vida que ainda existe em pessoas. Senhor, levanta teus servos, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Para que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Fique de pé, meus queridos. Fique de pé. Vamos voltar para casa. Ainda vai dar 9 horas, 8 horas, 9, ainda vai dar 8 horas, mas estamos no horário bom. Só lembrando que amanhã, 7h30, estaremos aqui orando para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, leva o teu povo em paz. Leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas. Senhor, fala durante esses dias. Ajusta, Senhor, aqueles que porventura, Senhor, estão vivendo fora da sintonia do céu. Ajusta, Senhor, para que essa pessoa volte a te ouvir como outrora, para que ela tenha a direção certa, o qual ela precisa para esses dias. Que o teu amor, que a tua graça, que as tuas consolações seja sobre nós a cada dia, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos, boa semana a todos. Vamos na paz do Senhor. O meu louvor